Hoje a gente vai falar dos dois próximos grupos vegetais, gimnospermas e angiospermas. Em relação aos dois primeiros, eles dão um salto em relação a características, a desenvolvimento e a adaptações, não só relacionadas à reprodução, mas relacionadas também ao desenvolvimento no ambiente. Eles conseguem conquistar mais ambientes e conseguem sobreviver a condições muito mais extremas em relação aos dois primeiros grupos. Então a gente vai falar um pouquinho separado e depois comparar. Vamos lá. Vamos falar então das gimnospermas. A gimnosperma é um grupo que é muito mais diverso em relação às pteridófitas, não só pelos representantes, mas pela variedade de tamanhos e de formatos. Os principais representantes desse grupo são os pinheiros. E aqui é muito bacana a gente ver o tamanho com o qual eles conseguem chegar. A sequoia é o principal representante desse grupo em relação a tamanho. A gente consegue ter sequoias com 200, 300 anos, que tem um tamanho imenso, como a gente pode ver aqui na imagem. A gente tem aqui algumas medidas para vocês entenderem, tá? Elas podem chegar até 80 metros de altura, até mais. Algumas comparações aqui para vocês verem. E elas podem ter mais de 2.000 anos. Então, são árvores não só muito grandes, como muito antigas também, tá? As principais representantes desse tamanho a gente encontra nos Estados Unidos, na Califórnia. A gente tem um parque nacional só delas lá, mas isso não é exclusivo só da região norte da América, tá bom? Bem, outra comparação aqui em relação ao tamanho do tronco, né? Como ela é uma árvore protegida, aqui eles adaptaram e fizeram uma passagem para não tirar essa árvore mesmo que caída, tá? Uma outra em relação ao tamanho. E aí a gente vai falar do que a gente tem de novo nesse grupo. O que a gente tem de novo aqui são sementes. A novidade evolutiva deste grupo é a presença de semente. Guardem bem isso, tá? A semente ela é produzida na pinha. Se vocês olharem aqui, ó, vocês já viram essa estrutura. Então a gente tem a pinha imatura ou madura, e é nela que se desenvolve a semente desse grupo, que a gente conhece como pinhão. Nessa época do ano, né, se nós tivéssemos festa junina, nós encontraríamos, inclusive, o consumo muito grande de pinhão, que é a semente, então, do pinheiro. No caso aqui, o pinheiro do Paraná é o exemplo que eu estou usando, tá? A gente tem também sexos separados. Então, a gente tem pinhas machos e pinhas fêmeas, tá? Aqui tem um exemplo de uma estrutura masculina, para vocês observarem, mas mais adiante também tem uma feminina, que pode ser essa daqui, também, para vocês observarem a diferença de tamanho e de formato, tá? Bem, além então dos pinheiros e das sequoias que eu estava citando para vocês, a gente tem aqui os cipestres, que parecem muito a árvore de Natal, e as cicas, que parecem um mini coqueiro, tá? Então elas são, na verdade, gimnospermas, mas são muito parecidas com coqueiro, tá bom? Bom, vamos lá. Outros representantes, aqui a gente tem, ó, a feminina, que é aquela que a gente está mais acostumado a ver, inclusive utiliza-se muito para artesanato, por exemplo, e a masculina, tá? Que vai então fazer o desenvolvimento do gameta masculino para fecundar. Aqui ocorre o que a gente chama de fecundação cruzada, ou seja, uma planta fecunda outra planta. Elas não são capazes de se autofecundar, tá? E aqui tem vários formatos, só para vocês verem que os estróbilos, eles se adaptam à espécie. O cipestre é dessa maneira, o ginkgo biloba, que é um outro representante, é dessa forma, o cedro, que é uma madeira inclusive muito usada para a fabricação de móveis, é dessa maneira, e assim por diante. Então a gente sempre vai ter os sexos separados, mas os estróbilos eles são diferentes entre as espécies. Se vocês olharem na sombrinha aqui, dá para ver a qual espécie ele está fazendo referência, tá? Para vocês terem uma ideia. Tudo bem. Quais são, então, as características que a gente encontra? São vasculares, como eu disse já para vocês na outra aula, as pteridófitas são as primeiras a apresentarem vasos condutores, ou seja, as primeiras a serem vasculares. E a partir delas, então, a gente vai encontrar outros grupos, como as gimnospermas e as angiospermas, também com vasos condutores, tá? Bem, além então da presença dos vasos condutores, a gente tem raiz, caule e folha tradicionais, digamos assim, e a presença de estróbilos. O estróbilo é uma estrutura
reprodutiva, que não tem pétalas, não tem ovário, não tem uma estrutura de uma flor, tá? Mas é onde vai ocorrer o desenvolvimento na parte reprodutiva. A gente não tem a formação de frutos nesse grupo, por exemplo, e nem de flor, mas acredita-se que os estróbilos deles podem ser a origem evolutiva, inclusive, de uma flor que foi surgindo no grupo seguinte. Então, é um nome que vai aparecer bastante aqui. E a novidade evolutiva, como eu disse para vocês, que é a presença de semente. Então, é o que mais vai se falar em relação a esse grupo, tá? Os gametas, no caso aqui, o anterozoide e a oosfera, eles são produzidos no estróbilo. Por isso que eu disse que é a parte produtiva e considera-se como a origem de uma flor, tá bom? E no caso aqui, o gameta masculino, ele não é flagelado. A gente não depende mais da água para a reprodução, justamente porque a gente já tem o grão de pólen. O pólen é uma coisa que vocês já ouviram falar, e ele surge a primeira vez aqui nesse grupo, tá? Então é importante que vocês compreendam que a partir desse momento a gente não depende mais da água para a reprodução. As plantas conseguiram se adaptar. No caso das gimnospermas, através do vento, no caso das angiospermas, através de um monte de outras coisas para conseguir se reproduzir, tá? Bom, seguindo adiante, então, elas foram as primeiras a conquistar definitivamente o ambiente terrestre pela ausência da necessidade de água, inclusive para a reprodução. Então, 100% terrestre a gente considera as gimnospermas como o primeiro grupo, tá bom? E a presença de semente, não esqueçam. Bom, seguindo adiante, a gente tem um ciclo de vida, nesse caso aqui, do pinheiro. Quando os grupos começam a ter exemplares muito diferentes entre si, a gente acaba tendo que escolher um dos representantes para falar e para descansar. Descansar não, né, gente? Para descrever a estrutura de reprodução. Então, nesse caso, o pinheiro é o representante mais fácil da gente compreender. A gente, na planta adulta, tem sempre representantes femininos e masculinos no mesmo indivíduo. Então, eu tenho estróbilos, que são as genericamente chamadas de pinhas, tá? Femininos, e estróbilos masculinos, ó. Então, na mesma planta, eu sempre vou ter as estruturas, mas elas não conseguem se autofecundar. O embrião, ele vai ser desenvolvido sempre entre a fecundação de uma planta na outra, tá? O estróbilo masculino, que é o grão de pólen, ele é levado pelo vento até o estróbilo feminino de uma outra planta, beleza? Então, a gente sempre vai ter uma fecundação cruzada. Aí, nesse caso, ocorre então o desenvolvimento do embrião, a formação da semente. Quando a semente ela sai aqui, ó, do estróbilo feminino e cai no chão, ela vai germinar para dar origem a um pinheiro jovem, que então vai se desenvolver e formar um pinheiro adulto, tá? Então aqui a gente consegue ter um ciclo relativamente simples de entender, tá bom? Bem, agora a gente vai falar das angiospermas, tá? Esse é o último grupo, evolutivamente falando, e nem preciso dizer pela imagem que é o que tem maior número de adaptações, né? É o grupo que a gente mais usa, é o grupo que a gente acha mais bonito, é o grupo que a gente encontra em qualquer tipo de ambiente e que aprendeu, através da presença de frutos e de flores, a se adaptar a praticamente todo tipo de polinizador e a todo tipo de condição. Então, é o grupo que tem maior variedade de adaptações e maior número de características também em consequência disso, tá? Aqui, como eu disse, a gente tem a presença de flor, mas vale ressaltar que não necessariamente na mesma planta a gente tem que ter flor e fruto. Existem plantas que só produzem flores e conseguem assim se reproduzir, e existem plantas que conseguem reproduzir-se também com a presença de fruto, mas, por via de regra, para ser uma angiosperma, é necessário que haja a presença de um ou de outro, tá? Bem, aqui a gente tem outros exemplares de frutos de diversas formas. A gente tem o que a gente chama de frutos carnosos, frutos secos e uma série de adaptações em relação à presença de sementes ou de frutos desses indivíduos, tá? E características gerais. Como eu já disse, todas as plantas a partir de pteridófitas são vasculares, então apresentam xilema e floema, tá? E a presença de raiz, caule e folha de forma tradicional. A novidade aqui são as flores e os frutos, porque as sementes surgiram no grupo anterior. Então, as gimnospermas trouxeram a semente como novidade evolutiva e as angiospermas acrescentaram flores e frutos a essa informação, tá? Como elas têm flores e frutos, elas também não dependem da água para reprodução, então elas também são 100% terrestres.
elas se adaptaram principalmente a atrair diferentes animais para conseguir se reproduzir, tá? A formação do embrião se dá dentro da semente após a fecundação. Então, a gente consegue encontrar aqui a fecundação ocorrendo dentro da semente. A parte reprodutiva é um pouco mais complexa desse grupo, mas vamos lá que a gente vai conseguir sobreviver, tá bom? Bem, após a fecundação, o ovário da flor, lembrando que a flor é onde ocorre o desenvolvimento. Ah, mas e se ela não tiver flor? Calma, que a gente vai falar disso também. Vamos pensar no tradicional, que é a presença de flor, tá bom? A fecundação vai ocorrer dentro do ovário, então, da flor, que vai se transformar num fruto, que a semente vai estar já dentro, e aí, então, vai se desenvolver. Então, uma estrutura vai dando origem à outra até o desenvolvimento final, beleza? E é o grupo vegetal mais recente, é o que tem maior sucesso em relação aos grupos vegetais que a gente vai estudando, tá bom? Bem, para finalizar, então, a gente tem também um quadro comparativo. Lembrando que o que está em rosa é o que é diferente. Então fica mais fácil a gente olhar o que é diferente, tá? Tudo que estiver em preto é igual para os dois grupos. Então a gente tem a estrutura, no caso de reprodução das gimnospermas, o estróbilo, que é aquela pinha que a gente estava observando, e no caso das angiospermas, a presença de flor. Aqui é a mesma coisa, os gametas são produzidos nos estróbilos, enquanto que no caso das angiospermas, na flor. Aqui a polinização é pelo vento e aqui por animais. Aqui não possuem ovários e não produzem frutos, e aqui eles vão produzir frutos e vão ter ovários. Então eu coloquei em rosa só aquilo que é diferente, para ficar um pouco mais fácil de vocês compreenderem, beleza? Bem, essa aula encerra por aqui. Eu ainda volto com a parte de reprodução de angiospermas, com flor, com fruto, com semente, mas isso fica para uma próxima parte, tá bom? Até já!